Bom, vamos lá então, mais uma vez aqui dentro do Centro de Desenvolvimento Biomédicos para o Ensino, né? Meu nome é professor Daniel. Estamos hoje com uma pessoa muito especial, mas muito especial, né? Além de ser a nossa pró-reitora aqui do Centro Universitário, Padre Albino, né? Ela já foi professora da Biomedicina, já foi coordenadora da Biomedicina e hoje é a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora doutora Ana Paula Girol. Então, é com muito prazer, Ana, que a gente recebe você aqui dentro da APBM, dentro do Centro de Desenvolvimento. Para nós é um orgulho muito grande ter uma pessoa com tanta significância dentro da área acadêmica e dentro da pesquisa conosco, trazendo um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado, professora. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Olá, pessoal. Professor Daniel, sempre muito gentil, muito carinhoso, muito parceiro, né? Nós temos trabalhado juntos há alguns anos e com resultados sempre muito positivos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e compartilhar um pouco de uma paixão que eu tenho, que é arte, né? É algo, não tenho formação nisso, sou curiosa do assunto, então vou fazendo meus cursos, mas não tenho uma formação de graduação em artes. Minha formação é biólogo e sou biomédico de coração, né? Sempre falo isso pro Daniel. Mas ao longo dos anos eu comecei a colocar um pouco de arte nas aulas no ensino da saúde. E isso foi crescendo, né? Então, esse pouco foi aumentando e foram sendo traçadas algumas estratégias para uso. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu vejo dos alunos que há uma resposta bastante positiva. Mudou muito, né, o nosso alunado também, ao longo aí dos anos. Eu tenho 29 anos de sala de aula, então eu acompanhei bastante. E os alunos, eles precisam de estímulo para que eles queiram aprender mais e mais. E eu acredito que a arte pode ser uma das ferramentas nesse sentido. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a arte como estratégia de ensino-aprendizagem na área da saúde. Então, por que a arte na educação em saúde? Porque a arte expõe os alunos a diversas experiências humanas relevantes para a prática da saúde. Os alunos enfrentam doenças, limitações, vulnerabilidade, tristeza, luto, a natureza da sociedade humana, rituais, memórias e morte. Isso exposto nas obras de arte, sejam quais forem. Nelas são retratados pacientes, familiares, profissionais de saúde, a relação profissional da área de saúde, ou médico e paciente, os procedimentos médicos ou da área de saúde, os ambientes hospitalares ou laboratoriais também, e políticas de saúde. Então, como usar, né? E o que usar? Podemos usar dentro do mundo das artes aquilo que for mais prazeroso, mais fácil, aquilo que vocês, enquanto docentes, têm mais conhecimento, estão mais adaptados, né? Ou mais curiosos. Então, a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia, mas também livros, poemas, textos, até texto de jornal, que de repente seja interessante, traga algo novo, música, dança, cinema, né? Dentro da área do cinema, tanta coisa, filmes, documentários, desenhos animados, inclusive. Então, aquilo que for melhor. Só um tipo? Podem misturar. Eu comecei com arte plástica, pintura, que gosto muito. Tem uma referência também de casa, familiar, trago isso. E fotografia. E depois eu fui ampliando, né? Aí vieram filmes, vieram música, dança, texto. E como usar?
Então, vocês podem selecionar uma dessas obras de arte e usar para iniciar uma discussão. Então, apresentar uma tela ou ler um texto, um poema, e fazer associação com o assunto da sua aula naquele momento. Então, já desperta o aluno para aquilo. Ou fazer isso no final, como um fechamento, né, para integrar as ideias, os conteúdos e fazer associações. A obra de arte, ela vai auxiliar na promoção dos alunos, né, fazer com que os alunos comecem a prestar atenção em detalhes, a buscar detalhes e a memorizar, fazer associações e depois, de uma forma lúdica ou prazerosa, lembrar daquilo, né? Então, é uma outra maneira da gente fazer com que o conhecimento seja adquirido. Então, nesse sentido, incentivar também a criatividade e o estabelecimento das correlações. Uma coisa que nem se precisava falar, mas a gente precisa falar dentro da área de saúde, que é preciso humanizar os profissionais na área de saúde, né? E a arte, ela traz essa inspiração para a humanização. São dezenas, centenas, milhares aí de obras de arte que podem ser usadas nesse sentido de tocar, de encantar o nosso alunado e de fazê-lo enxergar situações e coisas que talvez ele não tivesse desperto para, né? Estimular o desejo de aprender e a retenção de conhecimento. Então, torna a aula mais leve, né? Como eu comentei com o professor Daniel há pouco. Os alunos, conforme eu dava as aulas, né, os alunos ficavam esperando os momentos das obras de arte aparecerem, né? Que não só no começo, ela pode ser no começo ou no final, mas no meio, na hora do intervalo, ou entre um link entre um assunto e outro. Então, para o próprio aluno fazer essa conexão. E aí é muito mais fácil ele gravar a obra de arte do que ele gravar um esquema, por exemplo, de final de... E aí sim, fazer essa associação de um esquema e da obra de arte. Aí auxilia na memorização dos alunos. E aí, com isso, é possível, né, apresentar conceitos, técnicas, diagnóstico, aspectos clínicos de diferentes doenças. Bem, então, diante disso, eu vou, né, olha, eu gosto dessa frasezinha aqui, ó. O paciente carrega narrativas verbais, mas também não verbais, como expressões, posturas, gestos e achados físicos. Isso no dia a dia, né, do profissional de saúde. Então, o paciente, além do texto a ser interpretado, é uma pintura, uma fotografia, uma escultura. E é isso que a gente faz, né? Ou isso que a gente pode buscar fazer nas associações junto aos alunos. Então, eu dividi aqui essa aula colocando tópicos no sentido de assuntos, né? Obras e assuntos. A maioria das que eu trago são pinturas, como eu falei, é o que eu mais gosto, é o que eu conheço um pouquinho melhor, mas aí já começo com outras, inclusive, que são filmes, que são deliciosos também de assistir. Claro que não vai colocar o filme inteiro para o aluno assistir, tá? Não é essa a proposta, são trechos. Ou pede para o aluno assistir em casa, mas separe pequenos trechos daquilo que seja interessante mostrar. E aí, o aluno pode depois terminar de assistir o filme. Ou fazer o contrário, assiste o filme em casa e traz para discussão depois naquele assunto de interesse, né? Mas pensando, então, agora nesse tópico amplo aqui de humanização em medicina, ou na área da saúde, a relação médico-paciente ou profissional de saúde e os sistemas de saúde. São diversos filmes nessa área. Aqui embaixo eu até trouxe para vocês um link que coloca, né, alguns desses filmes, e aqui eu pensei outros, né, assim, interessantes para mostrar. Esse é mais antigo,
é O Tempo de Despertar, né, com Robert De Niro, Robin Williams. É muito interessante na relação aqui entre o médico e o paciente, mas ele traz um momento de história também, né, que é o descobrimento da levodopa, e como isso mostrou, né, como que foi o uso disso e o que aconteceu com o paciente, mas depois também toda uma relação, né, de mundo novo que esse paciente encontra depois de tanto tempo ali desconectado, enfim. São muitas as coisas que podem ser usadas, mas, por exemplo, pode-se discutir o medicamento, a ação desse medicamento. Então, usa o filme de pano de fundo para outra coisa que vocês queiram dentro da ciência ou da área de saúde mostrar, tá? O Pat Adams, né, mostrando a relação, e aí o professor Daniel, ele é um Pat Adams também, né, promove tanta coisa dentro desse ambiente, na humanização. Esse aqui eu acho uma delícia, Bem-vindo a Marly Gaumont, é um filme francês e mostra o médico e a sua família se mudando para uma vilazinha da França, e aí ele tem que enfrentar não só as questões de adaptação dele, família, mas da aceitação. Porque isso é importante ser colocado. O profissional de saúde, ele invade, né, a vida das pessoas, de certa forma. Então, as pessoas têm que permitir. Se as pessoas não permitem, o profissional nem sempre consegue dar o seu melhor. Então, é interessante esse processo de conquista também do seu paciente. Então, vocês, enquanto docentes, ensinando futuros profissionais de saúde, eles têm que saber lidar também com o seu futuro paciente, né? Então, esses filmes, eles são interessantes nesse sentido. Cuidado paliativo, né? O médico de cabeceira, ou da beira do leito, como a gente costuma falar, tem muitas obras, acho que essa aqui é Ciência e Caridade, do Picasso, é uma das mais conhecidas nesse sentido. Essas obras, elas trazem, quando estudadas, né, quando observadas, não estudadas, mas quando observadas, elas trazem muita emoção, na verdade. Então, se a gente começar a reparar detalhes, e é isso que é interessante, faz o aluno buscar detalhe. E outra coisa, não tem certo e errado, é interpretação, é o que toca, né, a pessoa, o aluno, e como ela vai guardar aquilo, e como ela vai usar aquilo depois para a sua vida profissional, tá? Pessoal também, né? Mas então a gente tem aqui, olha, eu acho lindíssimo. É uma obra de Picasso antes, né, de cubismo, em um outro período, e aqui ele mostra o médico, né, a senhora aqui, já nos seus momentos finais, e muito pálida, tá um pouco pequena aqui, mas depois vocês buscam essas obras, tá bem? Então, a gente tem aqui ela bastante pálida, mas o que me toca muito nessa obra é a direção do olhar dela. Ela está olhando a criança. Ela está se despedindo. Ela não vai mais ver, né? Então, essa criança já está aqui amparada no colo da enfermeira, que também está aqui para acompanhar. É um momento de adeus aqui, né? Mas ela está acompanhada, ela com o médico, a criança com a enfermeira. Então, percebam, a gente passa por essas situações na vida da gente e junto dos pacientes, às vezes nos dramas dos nossos alunos em sala de aula, a gente de repente nem conhece, não sabe o que está acontecendo com o aluno e de repente tem tanta coisa acontecendo na vida do aluno que ele não está conseguindo render aquilo que ele precisava. Então, não que sejamos psicólogos dos nossos alunos, não temos formação para isso, mas temos que ter esse olhar também, tá? Dani, eu sei que eu falo demais, então, de repente, eu tentei deixar o menor número de slides possível, mas eu acabo né, vou embora aqui contando a história deles, estou me segurando um pouquinho. Fique em paz, né? É realmente cativante, né? A gente vai vendo assim, e aquilo que você falou, você mergulha, eu tô assim, mergulhando dentro da imagem, tentando entender o que estava se passando dentro da cabeça daquele médico, daquele paciente, se ele se sentia acariciado, se ele se sentia mais seguro nesse momento de passagem, que é um momento tão importante, Ana,
Eu fico imaginando, por exemplo, a situação dentro da cabeça de cada um, né? E, por exemplo, o médico, ele se mostra ali sereno, porém preocupado, né? Sereno, porém preocupado, entendendo que é o caminho natural das coisas, né? E analisando, né? É o famoso CSI da biomedicina. É isso mesmo, né? Então, vamos lá. Olha, e essa outra, então, nem tão conhecida, essa me toca profundamente, é uma obra, então, de Fields, e esse pintor, ele se coloca na obra, ele tá aqui no quadro, tá? Tá meio escondidinho. E essa obra foi inspirada na morte do filho dele, né? Uma criança, 5, 6 anos, que morreu no dia de Natal. Então, como se não bastasse perder um filho numa data, né, que a gente tem tanta coisa de família. E aí ele faz essa obra em devoção ao médico que cuidou do filho dele nesse período e que esteve ao lado do filho dele ali, né, junto, nesse momento também. Então ele retrata toda essa devoção do profissional na assistência à criança. Então, na obra, é uma obra linda, né? Assim, esteticamente muito bonita, cheia de detalhes, mas olha, aqui o médico, olha que interessante, ele está iluminado. Plano de luz da obra está no médico e no filho. Então, eles estão iluminados aqui. E é esse momento, olha, o médico está aqui, tá, é o mesmo tipo de feição, né? De preocupação, de espera e de estar ali. E os pais estão presentes nessa obra. Fields está aqui no fundo, olha, no escuro, na dor, na angústia, na sombra, nesse momento de perda tão difícil. E a mãe, então, mais escondida na obra ainda, olha, ela está deitada, né, debruçada, na verdade caída, sem força nenhuma mais, nessa mesa. Então ela está também amparada, ele está com a mão no dorso, nas costas dela, mas a mãe está aqui, já não tem mais força nenhuma. E É o muito pai aqui. interessante, né, Ana? Quando você olha, por exemplo, você não analisa, por exemplo, uma tela simplesmente em 2D, você vê planos, camadas. Isso. Camadas, né? Camadas. Por exemplo, lá no fundo a gente vê já uma sensação de luto. Exato. É uma sensação de luto, né? Então, nesse momento, é sensacional. E o médico aqui sendo valorizado, o momento especial que a criança está passando também, é isso. É isso. E E o coloca pai, a criança na luz, então essa criança desejando que alcance, né, um plano melhor, mais iluminado, enfim. Então é isso. E uma obra a gente não enxerga também, nem só como você mesmo colocou, não é um plano só, são vários, são detalhes, e nem na primeira vez. Eu falo que assim, eu sou histologista, né? Então a gente vai ver lâmina, tem que namorar a lâmina para entender. E as obras de arte também. Você tem que olhar e olhar de novo, e busca detalhe, cada hora uma coisa diferente chama a atenção. Né? Então, vamos lá. Olha só, então nessa onda aí de devoção ao profissional de saúde, outros artistas também retrataram esses momentos de atenção médica, né, para si e representando o médico também. Às vezes a próprio personagem, o próprio artista, e às vezes somente o médico. Ah, isso é outra coisa. Quando a gente vai pensar numa obra de arte, ela está ali, mas a gente pode trabalhar com os alunos a obra, mas a gente pode trabalhar o contexto em que a obra foi feita, momento histórico, como eram as condições de saúde naquele momento, as condições socioeconômicas ou as condições políticas que possam estar influenciando, né, as coisas. Então, a gente pode trabalhar a própria condição do artista enquanto doente, e mais para frente eu vou colocar isso para vocês. Então, vejam, gente, não é trabalhar uma forma só, cada um vai poder pegar o que ele achar mais interessante ou aquilo que ele que chamar atenção, né?
uma obra de arte ela vai ser trabalhada de forma diferente para cada professor ou para cada pessoa que se disponha a usá-la, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um retrato do Goya, né? Então, Goya está aqui, pintor. E ele se coloca na tela, agora o cuidado, o atendimento foi para ele. Então, ele coloca o doutor Arrieta, que o assistiu. Inclusive, olha o nome do quadro. Autorretrato, então, de Goya com o doutor Arrieta. Está aqui, em agradecimento ao amigo Arrieta pela competência e cuidado que lhe dedicou. Então, é um muito obrigado que ele está né, dando aí ao médico. E, de novo, as interpretações de cor, de luz e sombra. Então, olha lá, Goya caído, mas sustentado pelo médico, que está ali dando a ele medicação, ou água, enfim, mas ele está... Olha a palidez de Goya que contrasta com a cor sadia do médico. Então, essas coisas são interessantes. O tom de verde da saúde, da área da saúde, tá aqui, tá presente. E esse plano do médico e do paciente, de novo iluminado, e lá no fundo as pessoas, ou parente, ou senhoras que acompanhavam, né, no escuro. Ô, Ana, é interessante esse quadro, né, do Goya, porque assim, né, dentro do mundo animal, a parte mais vulnerável é o pescoço, e ele oferece isso para o médico, a vulnerabilidade dele, né? Então, é o médico que o sustenta, né? Exato, é o médico que exato. Olha, assim, continua, levanta. Eu estou nas suas mãos, faz o que você quiser, porque eu não tenho condições de melhorar sem a sua ajuda. Estou vulnerável nas suas mãos. Que é realmente... Sim, é um abandono, né? É aquele abandono mesmo e na confiança total, né? Assim. Isso mesmo, sensacional. Então, e aqui, Van Gogh. Van Gogh, gente, uma que ele foi assim maravilhoso no número de quadros, né? Que em tão pouco tempo, porque na verdade ele começou como pintor já depois de bastante tempo e teve uma vida curta. Mas nesse período ele produziu enormemente. Então, e sempre com muita emoção, né? Tem muito peso a obra de Van Gogh. E com a novidade toda, né? Aí a gente entra nas coisas mais técnicas, mas enfim, essas pinceladas, características, tudo isso muito dele, iniciando aí ou dando, né, dicas e sugestões para os outros pintores para a gente entrar, sair de impressionismo e pré-expressionismo, mas aí a gente entra numa outra conversa. Bom, mas ele fazia também, como Monet, às vezes, como vários outros também, né? O próprio Munch, vários quadros, às vezes na mesma temática. Então, nós temos pelo menos 2 quadros do Dr. Gachet, que foi o médico que cuidou de Van Gogh, e que era também pintor, que também gostava de pintar, tá? Então, aí ele coloca, então, o Dr. Gachet aqui, nessa representação, e isso que ele tem na mão é uma dedaleira, é uma planta medicinal, que pode ser tremendamente tóxica também, né? Então, ela precisa saber, precisa saber usar. Então, é um quadro que, ao mesmo tempo, mostra esse carinho, né? Esse muito obrigado ao médico, mas que mostra também essa pessoa como um profissional da área de saúde, como alguém que cuida do outro. E, no caso, usando plantas medicinais, que eu particularmente gosto muito. Então, se quiserem falar de plantas medicinais, é um bom quadro, né, para se iniciar aí, falar sobre o assunto. E das coisas boas e das coisas ruins, né, porque a planta medicinal pode tudo, né, então, quer dizer, olha, e da própria dedaleira, que pode ser tóxica, vejam como as coisas vão, bem? Então, vamos lá.
Embora, né, eu traga os quadros com uma determinada temática, veja que eu já passo para as outras também, porque, de novo, a gente não consegue fechar numa coisa só. Olha esse aqui também de Fields, gosto muito de Fields. Fields, ele traz um peso, né, também para os quadros dele. Então, aqui são os candidatos à internação numa enfermaria casual. E isso, olha de que momento, né? Ele pintou esse quadro em 1874. E aí, quando a gente olha a nossa realidade, não mudou muito, né? Então, dá para consertar, né? Dá para melhorar muita coisa ainda. Mas então a gente vê aqui as pessoas, olha, esperando, cansadas. Aí a gente tem criança, né? Segura pelos pais, as outras aqui, aqui. A gente tem senhoras de idade. A gente tem gente aqui, ó, encostadinho, porque já não consegue ficar em pé esperando, já está há muito tempo. Então, de novo, a questão, essas pessoas são tão vulneráveis, elas estão precisando tanto, né, do acolhimento, do carinho, do atendimento médico, claro, né, mas de outros atendimentos também. É interessante, né, Ana, que isso aí dá para a gente trabalhar em cima da ética, da bioética, da parte do sofrimento, daquela parte. Porque, assim, tem um senhor ali perto daquela porta que está com um filho, parecendo que ele está ali, né, à beira da morte. Sim. E você olha, por exemplo, aquela situação de trabalhar, muitas vezes, também o quadro paliativo, né? Sim. Dentro desse próprio quadro, dessa própria tela. Então, é muito rico, é muito rico. Porque ali você olha, por exemplo, tem pessoas pobres, tem pessoas ali, aquela senhora, ela é de uma classe social um pouco mais elevada pela condição da roupa dela. Vestimenta, né? Isso. Exatamente. Então, se você for ver, não mudou nada. Continua igual. A doença ou a saúde, né? Ela vai estar na vida de todo mundo, não tem como, não tem classe, né? Aí social. Então vamos lá. E esse aqui é brasileiro, então agora um pouquinho de fotografia. Um outro brasileiro maravilhoso para as questões assim sociais e mostrar, por exemplo, aspectos de desidratação ou, né, outras condições é o Sebastião Salgado. Ele tem, né, muita fotografia, são fotografias em preto e branco. E é interessante mostrar esse aspecto, né? E buscar as doenças que ele está retratando ali e trabalhar essas doenças da maneira que vocês quiserem. Ah, vou trabalhar a parte de fisiologia, a parte do tratamento, então a farmacologia, ou dos exames que são feitos, que devem ser feitos no acompanhamento, o que se espera do exame em determinadas fases. Então, assim, gente, o céu é o limite, tá? E aqui, então, esse é um livro, tenho aqui, né, comigo, chama Cuidar, é um documentário sobre a medicina humanizada no Brasil, é lindíssimo. Então, ele viajou o Brasil todo, o André François, né, que é o autor, ele viajou o Brasil todo e ele foi retratando desde hospitais cheios, né, de condições no atendimento, até aquelas pequenas, não é nem hospital, né, pequenas clínicas, junto à população indígena, nas populações ribeirinhas. Então, ele saiu esse nosso país imenso todo, viajando e fotografando esses locais de atendimento. E aí ele também entrevistava as pessoas. Então, o livro, lindo, se vocês conseguirem, tá? Ter acesso, tem essas fotografias, essa é belíssima, né? Olha essa criança aqui e a enfermeira que está junto dela, mas também o depoimento dos profissionais de saúde. Então, tem vários depoimentos. É muito gostoso de ler, tá? E de usar. Então, daí vocês podem escolher a foto que quiserem e de novo, a condição clínica, né, que está ali representada e assim vai. Bem, então, saindo um pouquinho da questão da humanização em si e entrando em outros aspectos que as obras nos trazem e que podem ser explorados. Então, a própria história da medicina, técnicas cirúrgicas, descobertas científicas, elas estão todas ali, né?
Essa também muito conhecida, né? Acho que já caiu assim. Às vezes eles usam em provas de vestibulares eu faço isso também, tá? Usar a obra de arte não só no momento da sala de aula, mas na prova. Então, uma foto, uma pintura, algo que contextualize o que precisa ser trabalhado na questão, tá? Então, aqui, a lição de anatomia, né, do Dr. Nicholas Tolp, muito conhecida, de Rembrandt, o mestre do claro escuro, da luz, entre outros também, né? Mas então, isso aqui tem muita história. Cada uma delas, eu estou dando uma pinceladinha, mas cada uma delas é uma aula, tá? Vocês podem também mergulhar em cada uma dessas pinturas. Tem estudos e mais estudos sobre elas. Essa é riquíssima. O que tem de coisa já dela é muito. Mas, rapidamente, o que a gente pode pensar daqui? A questão do docente e dos seus alunos. Numa prática, mostrando como se faz, né? É o ensinar a fazer. Tem a teoria e tem a prática. Como é que eu ensino a fazer? Fazendo, mostrando, né? Então, tá aqui, né, na aula, né, uma dissecção, é uma aula de anatomia. E ele tá, então, mostrando, olha o interesse, né, a curiosidade dos alunos, a diferença nas vestimentas, né, dos alunos daquela época, de 1600 e de agora, mas em relação à vestimenta, como que a gente diferencia o docente dos seus alunos aqui, né? O docente é o único que porta chapéu, é um símbolo de status aqui, ele sabe mais, tá? Os alunos não. Aqui no fundinho tem uma como se fosse uma lista de chamada, tá? E aí estão registrados os nomes dos alunos que participaram da aula, mas ela é bem apagadinha. Mas aqui, ó, na mão desse aluno tem uma lista e aqui tem os nomes dos alunos que estão participando. Diz a lenda, não sei se é verdade. Mas aqui, olha interessante, o corpo aqui, né, daquele que está sendo o objeto de estudo, também iluminado, mais iluminado. E se vocês observarem, esse braço está diferente desse aqui, em tamanho, em proporção. Dizem também que provavelmente foi por montagem, né? Que não seria... são estudos que Rembrandt fez, que eles estudavam muito anatomia, eles desenhavam, para poder saber desenhar, eles estudavam pra caramba, esses pintores todos. Mas então, alguns dizem que aqui seria o braço de uma pessoa e o corpo de outra. Por isso, essa diferença, tá? De estudos posteriores. Nessa época, era muito difícil ter acesso a corpos para estudo. Os corpos vinham, não por doação, eles vinham de pessoas, aqui no caso, né? Que tinham sido... esse é um assaltante, que foi enforcado, tá? Então, eram esses corpos que vinham. E olha a questão toda aí também para se trabalhar, né? De ética e de tudo mais. Mas eram os corpos que eles tinham acesso, tá bom? Então, tem isso também, né? Para se discutir. E aqui, há quem diga que existe algum errinho anatômico na ligação aqui entre músculo e tendão, tá bom? Que parece que está um pouquinho trocada a região. Então, não sou anatomista, quem for, amplia isso daí e, de repente, busca se tem esse erro de anatomia mesmo ou não. Mas o erro presente ou não, se existe essa condição de dissecção e ele está mostrando músculo e tendão aqui, dá para trabalhar muito bem essa região. Olha, a gente vai trabalhar braço, o que tem no braço, aí pode falar, né? Usa aí de pano de fundo e trabalha com os alunos essas questões de anatomia. Esse outro é muito interessante, são pouquíssimos os quadros que retratam dissecção de bebês. Tá? Não é comum, a gente tem vários outros que mostram, do próprio Rembrandt e de outros pintores, que mostram
aulas de anatomia com cadáveres de adultos, mas em bebê é muito raro, tá? Mas aqui a gente tem uma, né? John Van Eck que faz, e então ele representa também olha, de novo, ó, o chapéu aqui, os outros não, tá? E ele está representando, então, essa aula de anatomia desse doutor aqui, Ruisk, mas ele está mostrando a dissecção de um bebê. E é de um bebê recém-nascido. Por quê? Né? Ele não é assim, ele talvez tenha nascido morto, nasceu e morreu rapidamente. Olha a placenta aqui do lado. A gente tem uma estrutura de placenta, cordão umbilical, tá aqui ainda. Então, dá para usar a questão da anatomia, e aí em um cadáver, né, de um bebê, de uma criança, mas a gente pode falar de placenta, a gente pode falar da estrutura da placenta, a gente pode falar da função da placenta, né? E uma curiosidade aqui nesse quadro, a gente tem essa criança segurando, olha só, um esqueleto também de um bebê. Então, dá para falar da parte toda de, né, sistema ósseo aqui também, pode usar essa própria pintura. E outra curiosidade aí, essa criança representada é filho do pintor, que se tornou médico anos depois. Muita história. Se são verdadeiras, eu não sei. nem tudo pode ser verdade, viu? Mas são curiosas, são interessantes. E uma descoberta fantástica na medicina foi da circulação. Como as pessoas não sabiam durante muitos anos, é interessante isso que se coloque, né? Que hoje a gente já tem tanta coisa, o aluno chega já com tudo, né? E ele acha, talvez, que tudo foi descoberto no mesmo momento, né? Que já estava tudo pronto, assim como chegou tudo pronto para ele. E não é assim. As coisas foram aos pouquinhos. Então, aqui é um momento de história mesmo, de William Harvey, mostrando para o rei, né? Como que funcionava o processo de circulação, que isso foi descoberto depois. Então, e mudou. Mudou um monte de interpretação, mudou uma série de condutas médicas, inclusive. Aqui também é o filho, tá? Do próprio, aqui no caso é o filho do William Harvey, que também ficou médico depois, né? Se tornou médico depois. Aqui, olha só, então daqui para cá, a gente vê essa descoberta de como é que funciona a circulação, permite, então, que se faça agora a administração de drogas, utilizando o sistema circulatório. Então, aqui a gente tem esse retrato, então, de um método de introdução de drogas pela veia. Vejam, a gente vai ligando as coisas, a gente vai entender, sem isso eu não podia fazer isso, agora eu posso. E aí, no caso, como é que é? Você pode trabalhar as vias de administração de drogas, né? Como que faz, o cuidado que tem que ter, e assim vai. Bom, descobertas também, né, que vão mudando o rumo da medicina e da humanidade como um todo. Pasteur, né? Grande Pasteur. Então, aqui tem uma representação de Louis Pasteur, e aí pode-se trabalhar, sim, até as questões de laboratório, o que ele tinha disponível na época para as descobertas dele, tá? E o que, né, a gente tem hoje. Então, a própria descoberta dele, que mudou rumos, né? Lister, Joseph Lister. Então, se eu estou descobrindo, então, assim, vai falar de microbiologia, pode começar, né, introduz todo o assunto usando Pasteur, a descoberta dele. E aí a gente passa para Lister. Lister, ele percebe as questões importantes da asepsia. Então, se eu tenho patógeno, e e isso leva à morte, causa morte, as cirurgias feitas nessa época
não tinham... O próprio ambiente ficava sujo, era uma cirurgia depois da outra, os instrumentos, os instrumentais não eram limpos, não existia asepsia. As pessoas às vezes não morriam por conta mais da doença, né? Nem da cirurgia em si, mas da infecção que vinha depois. As pessoas assistiam às cirurgias, não só os alunos, como os familiares ficavam ali. Passavam mal, muitos vomitavam diante das cenas do que acontecia ali, e aquilo tudo continuava para a próxima cirurgia. Então, daí, descobrindo que existem patógenos, descobrindo como se mata esses patógenos, pronto, viramos a página, outro capítulo na medicina, e se pode, então, agora, né, permitir a sobrevivência dos pacientes, muito mais do que antes. E aí, associando ainda a questão da anestesia. A anestesia também, né? Ela não estava ali desde o começo. Médico bom era o rápido, né? Que conseguia amputar, e era amputar, não tinha muito o que fazer. Então, era amputar em segundos. Esse era o médico bom, tá? Então, olha, os paradigmas todos vão mudando, porque agora eu tenho anestesia. O paciente não está ali mais gritando, se debatendo, todo tendo que estar amarrado, seguro, né, por outras pessoas. Olha que situação horrorosa. Agora eu posso deixar esse paciente mais confortável, ele não vai sentir dor, tem anestesia, o éter no primeiro momento, depois outras. E aí, se falar também disso, do uso dessas, né, desses anestésicos, o éter também matava, se não soubesse usar. Mas, enfim, mas ele mudou. Num primeiro momento, é o que tinha, e mudou todo esse paradigma. Então, tudo isso junto. Agora eu tenho anestesia, e sabendo que tem patógeno, e sabendo fazer asepsia, olha a qualidade como melhora do atendimento em saúde, né? Assim, né? Qual biomédico que não passa horas num microscópio? Então, a gente deve muito a esse cara aqui, né? Ao Leeuwenhoek e a sua descoberta. Mas quando a gente fala para os alunos, ou quando a gente escuta isso em sala de aula, do microscópio, que ele, né, começou a... teve esses insights, então, de ampliar do que ele estava vendo. Gente, olha o que era um microscópio, né? É praticamente uma lupa. Então, assim, como essas pessoas chegaram a essas conclusões, né? É muito legal. Aqui, o estetoscópio, também original, como era. E por que ele foi, né? Tudo tem que vir de uma necessidade. Às vezes vem de um como em Pasteur, né? Vem de um achado inesperado, mas que ele soube interpretar, né? Que ele soube entender o que estava acontecendo. E outras vezes vem de uma necessidade. Então, aqui, o inventor, o Leeuwenhoek, inventor aí, né, do estetoscópio, era tímido, muito tímido. E aí, na hora de consultar mulheres, por exemplo, ele se sentia desconfortável, porque a ausculta era feita encostando, né, o ouvido na pessoa. E ele se sentia desconfortável. Então, ele criou esse aparelho, esse equipamento que permitia fazer o atendimento sem que houvesse o toque mesmo. Então, olha só como as coisas vão. Bom, e aqui, tanto que se falou, não, né, em vacina, e olha, a gente pode usar para contextualizar a descoberta, como é que foi a descoberta da vacina. Então, o Jenner vacinando o Phipps aqui, o garotinho, como que foi esse insight também, observando, né? Então, não peguei porque já tinha tido a varíola da vaca, mas por quê? E aí começa todo um processo de entendimento e então, vamos dessensibilizar, né? Vamos fazer aí a vacina, vamos tentar. Uma questão ética também, ele tentou numa criança, logo de cara, né? Mas tudo bem, deu certo. Então, mas olha quanta coisa que a gente pode estar colocando, né?
Anatomia, então, como eu comentei anteriormente, os grandes pintores na época de Renascimento eram anatomistas, porque eles tinham que desenhar detalhes, pintar detalhes. Então, eles desenhavam muito, eles tinham que aprender, sabiam desenhar muito bem, depois eles passavam para os quadros. Então, eles estudavam. E eles estudavam corpos mesmo dentro da área médica, né? Eles tinham acesso. Então, vários deles, mas acho que Da Vinci foi brilhante, porque ele deixou assim muita coisa. Então tem Atlas, na verdade, tem Atlas ali que Da Vinci deixou para gente de presente, tá bom? Então olha aqui, isso aqui é Da Vinci, é perfeito, né? É Atlas. E ele realmente ele vai mostrando, ele vai descrevendo daquele jeito maluco dele, né? Escreve ao contrário, uma escrita espelhada, mas aqui. E um atlas mesmo, o primeiro grande atlas. Então, antes não se tinha acesso aos corpos humanos, depois que começou a ter esse acesso, e aí sim que se conseguiu ter a anatomia humana. Antes era tudo baseado em animal, né? Então, nem sempre as coisas eram corretas. Então, esse aqui é o primeiro grande atlas que a gente tem, que é do Vesalius. E Vesalius, ele usou desenhos e gravuras de artistas, de pintores, né? De assim, muitas delas vêm de um dos discípulos de Tiziano, que é um grande pintor também da época, tá? Então, quando eu falo assim, arte e ciência é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então a gente tem, olha, o Atlas de Anatomia e um Atlas de Da Vinci. Olha só aqui, que legal. Outro também, a grande anatomista, e maravilhoso como pintor também, Michelangelo, né? Também renascentista, que deixou para a gente aquela Capela Sistina maravilhosa, milhões de detalhes, muitos detalhes. E há quem diga que ele brincou de anatomista e deixou muita coisa ali escondida. Eu trouxe uma, mas tem vários, tá? Tem quem encontre ali representação de útero, de pulmão. Aqui eu trago uma de cérebro. Então, no trecho da Capela Sistina, né, numa das regiões ali de Capela Sistina, tem o momento da criação de Adão, e aí no local aqui onde está, né, Deus, o cérebro, uma representação que pode ser um cérebro escondido e que pode ser usado, mesmo que não seja, né? Parece, vamos usar, é uma brincadeira, é uma interpretação. E aí, olha como que é de verdade, é assim, né? Olha aqui que lindo. Numa outra, assim, no juízo final, uma representação de São Bartolomeu. São Bartolomeu é considerado o patrono, né, o pai, enfim, da dermatologia. Tá? Por quê? Porque ele teve, né, a sua morte com muita dor, foi um suplício. Então, aqui mostra, aqui diga que é o rosto do próprio Michelangelo, mas aqui mostra a pele dele, né, nesse momento, então, de suplício. E aqui ele, já renascido, né, então, recomposto. Olha só, e aqui a gente tem do Michelangelo, o São Bartolomeu segurando a sua própria pele. E do Vesalius, a gente tem aqui a representação de um corpo humano segurando a sua pele. Então, a pele foi tirada, rebatida, aqui que eu enxergo logo depois. Vejam as datas. Aqui, Michelangelo, ele pintou essa Capela Sistina em 1500. Vesalius também colocou para a gente aqui 1543, tá? Então, quem copiou de quem, eu já não sei, mas vejam que eles estão, né, no mesmo momento, né, e com o mesmo entendimento, arte e ciência junto. É interessante, né, Ana, quando a gente olha esse momento do antropocentrismo, né?
você tem ali o corpo, o homem como centro das descobertas, né? Isso. E é muito legal, por exemplo, quando você olha, por exemplo, Michelangelo, ele gostava muito do divino e o que era humano, né? Então ele fazia essa ponte, né? Quer queira, quer não, ele tinha a sua religiosidade, a sua religião, e ele trazia isso nas obras, né? Olha, somos espelhos do Criador, né? É muito legal, muito legal. Bom, como boa histologista, eu não podia deixar de trazer, né? Assim, foi prêmio Nobel na época, mas Ramon e Cajal, né? O Santiago Ramon e Cajal, o que ele conseguiu desvendar foi maravilhoso. Então, e olha o que ele usava. Esse foi o microscópio que ele usou para olhar as lâminas de cérebro, que estavam impregnadas por prata. E aí, então, o prêmio Nobel dividido entre Ramon e Cajal pela descoberta de que existia neurônio e que esses neurônios se comunicavam, né? A questão de sinapse, ninguém sabia disso, foi ele que postulou isso, foi ele que colocou, foi ele que interpretou. E ele interpretou baseado em histologia, em cortes, corados por essa técnica de Camilo Golgi. Então, os dois compartilharam que possibilita, né, a visão ali em detalhes dos neurônios. Mas a interpretação foi dele. E esses desenhos, essas pranchas em nanquim que ele fazia, não era assim na lâmina, tá? Isso aqui também foi uma montagem. Ele via cortes seriados, e aí ele não tinha fotografia, tá? Então, mas ele via um corte seriado, aí ele via outro, aí ele via outro, e ele montava a prancha fazendo de cabeça a superposição dessas. Gente, né? Que coisa maravilhosa isso. Então, eu fico encantada. Eu falo que a gente não é nada, a gente não sabe nada. Essas pessoas antes da gente fizeram coisas tão incríveis com tão pouco recurso, porque olha o recurso que ele tinha. Era isso, era esse microscópio, tá? Então, ele conseguiu fazer isso, essas sobreposições mentais, e aí ele fez esses desenhos e mudou. Ele mudou a história, né, da neurologia, né, completamente. Aqui também é um livro lindo, eu não sei se tem a versão em português, eu tenho aqui, mas são então, The Beautiful Brain, né, e são os desenhos de Ramon e Cajal. Assim, são os desenhos, são as pranchas que ele fez nesse momento de estudo dele, tá? Então, olha aqui que coisa incrível, né? E que destreza para desenhar. E aí vem também, então, um pouquinho da história dele. Ele, filho de médicos, e o pai queria que ele seguisse a carreira de médico, mas ele queria pintar, ele queria ser pintor. Então, desde menino, ele tinha, assim, esse dom, ele gostava, ele fez aulas de pintura, ele desenhava bem, mas ele foi seguir o que o pai quis para ele, né? Então, ele foi ser médico, só que ele não era muito do trato com as pessoas, então ele entrou para a patologia, e aí se encantou para a histologia especificamente, né, em específico, e deixou para a gente o que deixou, né? Então, vamos lá. Dentro desse mundo da histologia e das interpretações, então, obras de arte podem ser usadas, da histologia da biologia celular, né? Então, olha aqui, a gente vai explicar membrana plasmática para os alunos, né? Ai, meu Deus, é tão difícil deles enxergarem, deles verem no esquema, mas de repente, se eu usar quadro, fica mais prazeroso. Então, eu enxergo aqui no quadro de Van Gogh a membrana, a bicamada. Aqui é a cabeça de lipídio, aqui também, aqui são as caudas, então essa é a região hidrofóbica, e eu até vejo um glicocálice que é aqui em cima, ó, tá bom? Então, assim, brinca, né? E a coisa vai ficando. E aqui também, com a Tarsila do Amaral, olhando de cima, são as cabecinhas dos lipídios, né? Na membrana, mas eu tô vendo essa membrana aqui de cima. E é assim que ela aparece, tá bom? Dentro da histologia, então, fazendo esses paralelos, ensinar a classificação de tecidos.
Então, eu tenho aqui um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ok, mas aqui também eu posso falar que os guarda-chuvas aí no quadro né, o quadro dos guarda-chuvas pode, de Renoir, pode representar. Aqui eu tenho as células, né? E aqui eu tenho a queratina. Guarda-chuva como queratina, tá? Fazendo essas associações. Usando um quadro de Monet, lá nos jardins belíssimos dele em Giverny. Então, as colunas aqui, os canteiros, eles podem ser colunas de células num arranjo cordonal. Então, eu tenho cordões celulares e entre eles um capilar, um sinusoide, né? Tô apressando aqui agora porque eu sei que meu tempo tá acabando, tá, gente? Mas vamos lá. Olha aqui, Van Gogh, de novo. Uma das noites estreladas, ele fez várias representações desse jeito. Mas aí, a hora que eu vejo essas luzes aqui no Rio, gente, isso me lembra estriação de músculo e até em luz polarizada. Se quiser, né? Mas me lembra as estriações no músculo estriado esquelético, tá? Esse quadro aqui, Klimt, adoro também, esse austríaco, fica diferente também, né? Olha só a árvore da vida de Klimt, e a gente tem essas, né, essas formas que, por que não pensar que isso aqui pode representar os ósseos num tecido ósseo, né, preparado ali, um tecido ósseo compacto, preparado por raspagem, enfim. Aqui, e isso, gente, vocês podem entregar a interpretação, mas vocês podem pedir para o aluno, que é o que eu faço. Gente, ó, tá bom. A gente põe a aula de classificação de tecido. Aí eu vou mostrando tecidos em HE e tal, e peço para eles classificarem. Aí eles vão classificando. De repente, eu jogo uma obra de arte. Falo, agora classifica esse tecido que está aqui, né? Então, no primeiro momento, eles não entendem nada, mas depois eles esperam a obra de arte, tá? Eles começam a esperar. E, de novo, não tem certo e errado, é a interpretação do aluno. Ele interpretando, ele fazendo a conexão, ele guardou. Pronto, tá? Então, aqui, o que isso aqui representa como tecido? Um tecido conjuntivo, aqui são as fibras de colágeno, e ele é denso, porque eu tenho muito, e ele é não modelado, porque elas estão para diferentes posições, tá? E aí, continua a brincadeira. Bom, e esse casal? Já que isso é um tecido conjuntivo, o que esse casal pode representar? Pensando em células, os fibrócitos. Por quê? Já fizeram todo esse colágeno, estão cansadinhos aqui, estão quiescentes, né? Então, são os fibrócitos. E aqui? Eu tenho agora uma carruagenzinha aqui, né? Tá levando coisa embora. Pode ser um acrófago, tá? Então, a gente brinca, a coisa vai no crescendo e vem outras interpretações, mas, de novo, o que importa é que o aluno consiga fazer a conexão. Aqui um nódulo linfático, de novo, no Klimt, olha, por que não uma representação de um nódulo linfático? Então, a ideia é que comecem a ver obras de arte com outros olhos. Vocês, enquanto docentes, para que os seus alunos também façam isso. Na patologia, um linfoma de Burkitt, na verdade, ele já vem como uma descrição de céu estrelado, então pronto. Então aqui a gente já faz, né, de cara a associação com outro quadro de Van Gogh. E esse não, assim, até trouxe, né, olha só o que essa pessoa, né, o que esse rapaz fez, ele usou moda, então a histologia está na moda, é fantástico a conexão que ele faz, a associação que ele faz das roupas, das estampas das roupas com lâminas de histologia, muito legal, tá? E é muito, assim, realmente né? Você fala, nossa, por que eu não vi isso antes? Por que eu não interpretei assim antes? Então, muito bacana. E agora, sim, eu vou passar rapidinho, tem muita coisa. Olha a Mona Lisa, como vocês nunca viram antes. Na Mona Lisa, indicações de sintomas clínicos, tá? De novo, os renascentistas em especial, eles representavam o que eles estavam vendo, com detalhes. E, portanto, as doenças que as pessoas que lhes serviam de modelo tinham.
elas estão lá, estão representadas, tá? Então, aqui não é diferente. Na Mona Lisa, se a gente olhar aqui na mão dela, e num primeiro momento a gente nem enxergava, agora quando eu olho esse quadro, assim, pula para mim, sabe? É o que eu mais vejo, esse lipoma, tá? Mas no olho, ela tem também o que pode ser representação de chantelasma. Então, ela tinha aí problemas com lipídios, né? A gente pode estar falando dessa questão usando como pano de fundo o quadro. Olha outro Rembrandt aqui, e se a gente olhar numa, né, deixei aumentado aqui, numa das mamas, olha só os nódulos. Então, já pode ser um tumor de mama mais avançado ou até uma outra condição, uma tomboflebite de Mondor. E aí vocês podem até discutir se é uma coisa, se é outra, quais que são as características delas. Em embriologia, a gente fala de crista mamária que some e que fica só aquelas que vão efetivamente dar o desenvolvimento, né, levar ao desenvolvimento das mamas. Às vezes sobram mais, algumas, e a gente pode ter, né, condições de polimastia. E aqui é uma polimastia em um claustro, Salvador, Bahia, né? Em azulejos, olha, naquela azulejaria portuguesa, lindíssimo, mas a gente tem uma representação de uma condição clínica aqui. Então, tem a condição, vocês podem falar da condição, do tratamento, da histologia disso, da patologia disso, né, das imagens, pode-se falar também da origem, eu uso muito em aula de embriologia, isso daqui. Também em aula de embriologia, olha que legal, essa Eva perfeita, ela não tem umbigo. É a única Eva, a única representação de Eva, não sei se é a única, mas assim, das conhecidas, que não tem umbigo. E aqui Armando Bezerra é um médico que tem livros que faz essa associação também, tá? De arte com sintomas clínicos. E ele põe assim: se Eva foi feita da costela de Adão, certamente não foi gerada em nenhum útero materno. Assim, com certeza, não houve placenta. Se não houve placenta, também não houve cordão umbilical. E se não existiu cordão umbilical, não poderia haver umbigo. Gente, olha que gostoso ensinar desse jeito, né? Síndrome de Marfan, entrando nas condições da genética. Então, olha, desde a época dos egípcios, e aqui a gente vê escultura, os membros alongados, bastante, né, característicos. Então, numa escultura lá da época dos egípcios, do faraó Akenaton, mas também em quadros, né, aqui, de Parmigiano. E ele mesmo fala: não há perfeita beleza sem algo estranho e anormal na forma. Tá? Então, interessantes essas representações e essas interpretações. Desenhos animados, né, filmes, tem aí alguns que têm as suas origens em pessoas, tá? E pessoas que tinham condições de saúde diferenciadas, né? Então, a gente tem os Gonzales, não vou contar a história deles que não dá tempo, mas representados aqui com a condição de hipertricose universal, e aí que eles deram provavelmente, assim, a inspiração para a Bela e a Fera, e depois, né, tantas interpretações aí de Bela e a Fera no cinema, uma das mais conhecidas aqui. O Shrek vem de uma questão de acromegalia. Então, Maurice Tillet foi um lutador de luta livre nos Estados Unidos, ele é de origem da França, saiu da França por não ser aceito por suas condições físicas, foi para os Estados Unidos e lá começou a ser lutador de luta livre, ganhou sua vida por lá. Mas era assim, por fora, uma aparência um pouco estranha, e ele sempre era o mal na luta livre, né? Mas por dentro, tremendamente sensível, carinhoso, gentil, o próprio Shrek. Lábio leporino. Um autor nosso, tá? O Alberto da Veiga Guinhar, que se representa. Ele tinha lábio leporino. É um autor que viveu fora do país muito tempo, mas depois se estabeleceu em Minas. Tem quadros belíssimos, mas ele se representa e tem toda uma questão do lábio leporino. Smile Pink.
um documentário da Megan Ryan, que ganhou o Oscar em 2008. Conta toda a história da Pink, dessa menininha indiana, que teve uma correção cirúrgica, de como isso mudou a vida dela. E a própria Pink foi receber, junto da Megan Millan, né, a estatueta do Oscar. Então, assim, é muita coisa. Saúde reprodutiva, o quadro original aqui, casal Arnulfo Fiune de Jan van Eyck, e tem muita... Dá para fazer só uma aula nesse. Eu estou correndo agora, porque eu sei que meu tempo está curto, mas aí fica o gostinho de quero mais para outra, tá, Dani? Então, a gente tem aqui, ó, ela não está grávida, tá? Embora a gente possa usar esse quadro para falar de gravidez, na verdade, isso é um efeito do vestido, é a maneira como o vestido... O verde aqui é uma cor para a saúde reprodutiva no quadro, tá? É uma expectativa de gravidez, na verdade, o quadro. Isso aqui é o casamento deles. O espelho lá no fundo mostra as pessoas que estão aqui na frente, refletidas, que eram as pessoas que serviram de testemunhas para esse casamento que acontece em casa, tá? O candelabro aqui, ele tem uma vela só, que representa Deus, a presença divina, só ele iluminando ali aquele casal. O gatinho aqui, né? O cachorrinho, na verdade, representando fidelidade. Ela, né? Aqui, ele segurando a mão, mas o sapato dele voltado para fora. Então, ele vai sair de casa para o sustento. O sapato dela tá junto da cama, enfiadinho de baixo. As funções dela são de casa, né? Então, assim, essas coisas todas... E tem muito mais coisa aqui. Mas, enfim, esse quadro, num sentido, né, de casal e de posterior filhos, mas eles não tiveram filhos, tá bom? Eles não puderam ter filhos. Mas aí depois a gente tem uma reinterpretação desse quadro por Fernando Botero, que nos deixou ano passado, também super interessante. Ele faz as figuras todas arredondadas, pode-se tratar a questão da obesidade aqui, e do nosso Maurício de Souza, nos quadrões, que faz também várias releituras de muitos quadros, tá? Nessa situação de saúde reprodutiva, Madonna do Parto, de Piero della Francesca, e ela tem aqui um bócio por deficiência de iodo, que é uma condição que pode acontecer, né, durante a gestação, pode ser endêmica de regiões, que provavelmente é o que aconteceu aqui. Abortos de recorrência. Então, a Frida Kahlo e toda a dor dela por não poder ter filhos está retratado aqui nesse quadro, né? Isso vem de um acidente que ela sofreu, então ela retrata muito disso, muitos autorretratos dela que podem ser usados. Escultura, Romuyck, fantástico, esculturas hiperrealistas, então aqui um momento de parto, né, assim, de nascimento, isso é uma escultura, e são esculturas, ele faz assim, geralmente esculturas gigantescas ou muito pequenininhas, mas geralmente gigantescas. Ele já veio para o Brasil acho que umas 2 vezes. Esse curta, os alunos choram no final, sempre olho para a sala de aula, tem aluno chorando no final, para se tratar de paralisia cerebral, mas para tratar a questão das interações humanas. Ele traz a história familiar de Pedro Solis, foi o prêmio Goya de melhor curta de animação em 2014, vale a pena ser visto, tá? É muito lindo. As doenças mentais. Tem de monte. E aí Van Gogh, né? Vai retratar isso com maestria, mas esse quadro conhecidíssimo de Munch, o Grito, ele traz isso, são versões diferentes, de anos diferentes e com detalhes diferentes. Isso também é legal para estar mostrando para os alunos o que está diferenciando um do outro. Um paciente não é igual ao outro, né? Então, olha quanta coisa que a gente pode tirar daí. A questão do final, então, de vida, do acompanhamento desse final, de toda a dor, de todo o peso para o paciente, para quem acompanha. Então, aqui a gente tem o Hodler retratando a passagem da
mulher amada. E foi muito rápido, né? Um câncer ginecológico. Então, em diferentes anos, e ela saudável, ela já doente, olha, de um ano para o outro, a mudança de cor do quadro, o quadro perde cor, porque ela está perdendo a vida. O quadro perde detalhe, fica só os traços, porque ela, né? Ela já não é mais ela mesma. Olha só quanta coisa aqui. É aqui no final, a agonia, e ela logo, né? Após a morte. E depois, se vocês olharem esse quadro aqui, que é do quarto dela, e isso que ele pintou essa paisagem depois repetidas vezes, tem as mesmas linhas, né? Olha aqui. Então, é a entrega dela, né? Para outro plano. Então, a última pintura da morte de Godet da Hell, e um dia após sua morte aqui, e depois essas faixas azuis, mas isso se mantém aqui, essas faixas, e isso se mantém nos outros quadros. Então, muito bonito, né? O artista como paciente, Monet e sua catarata, como ele viu o mundo antes e durante a catarata. Olha, a ponte japonesa se transformou em forma e em cor, por conta dessa condição clínica, tudo borrado, né? A própria questão de esquizofrenia de Van Gogh. Esse filme é lindo, tá? Com Amor Van Gogh, em português, Loving Vincent. Ele foi feito usando as obras de Van Gogh para contar a história dele. Então, são as pinturas de Van Gogh contando a própria história dele. É muito bonito. Renoir. Esse foi o último quadro de Renoir. E ele pintou nessas condições aqui, amarrando os pincéis na mão. Como o nosso aleijadinho, tá? Então, mas ele continuou pintando até o final da vida, mesmo acometido ali de uma doença, de uma artrite reumatoide, aqui ele se retratando já com as questões de caquexia, né, o próprio sinal da doença, mas deixando aqui uma das versões de banhistas, essa foi a última, e a própria frase dele: a dor passa, mas a beleza permanece. Tá bem? Klimt, para as fases da vida, né, ou para homem, mulher e criança, e aqui nas fases da vida eu acho muito interessante o bebê e até a pessoa velha e a morte aqui do lado, né? Bom, e texto? Eu não trouxe música, eu não trouxe dança, mas um textinho para a gente finalizar, da Cora Coralina, que eu adoro, né? Essa poetisa que começou também com muito mais tempo de vida, mas deixou coisa tão linda para a gente. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Então, lindo, né? Deixo aí para vocês. Então, muitas obras de arte que representam diferentes condições clínicas, patológicas, ensino de técnicas práticas em saúde, importantes descobertas da medicina, estreita relação profissional de saúde paciente e sentimentos humanos. Essas obras podem ser inseridas como estratégias no ensino na área de saúde, como forma de aguçar a curiosidade, estimular a empatia, a reflexão e sustentar o compromisso dos alunos com a aquisição de conhecimento. Muito obrigada. Mais uma frase de Fernando Pessoa: a ciência descreve as coisas como são, a arte descreve-as como são sentidas, como se sente que são. E aí as ninféias de Monet, que gosto tanto, e que podem, olha, ser adipócitos ou músculo estriado, cortado na transversal também, tá bom?
Muito Ana, obrigada pela oportunidade, Daniel. que delícia, Ana, ouvir você mostrando essas obras de arte para nós e brincando, mas ali eu vi um glomérulo. Ah lá, Ali eu vi um glomérulo. que maravilha! Que gostoso, Ana, que gostoso mesmo. É assim, não é só uma aula de, de, de universidade, é uma viagem pelo tempo, é uma viagem pelo mundo, é uma viagem pela mente das pessoas, é uma viagem pelo momento específico que aconteceu cada situação daquela. É você aguçar a sua imaginação, algo que hoje é tão carente no ser humano, a imaginação, né? É você se colocar dentro de uma tela, quando você mostra aquela tela da filha morta ali com o médico, de repente, se eu tivesse ali dentro, como eu estaria reagindo? Né? Como eu estaria naquela tela, né? Então, é você viajar. E às vezes eu estava aqui com aquela cara de paisagem, aqui olhando, sabe aquela coisa de se transpor para aquele momento e viajar? Ana, eu não sei de onde vem esse dom, mas que Deus abençoe você por ser essa pessoa iluminada e com essa capacidade de conectar a cultura à educação. Parabéns, Ana, parabéns mesmo e muito obrigado. Obrigada, Dani, pela oportunidade, é o que eu falei, dividir essa paixão, né? Tomara que mais pessoas comecem a usar, porque vai fazer bem, faz bem para a gente, faz bem para o outro, acho que muda muita coisa. É isso aí, Ana. Muito obrigado. E fica o convite para uma próxima hora que tiver uma ideia, assim, fala assim, isso é legal para os professores. Isso aqui eu quero impregnar. E a gente vai bater forte nessa parte da cultura. Hoje, você ficar preso dentro de uma linha faz você só olhar só para frente, como um trem. Mas a parte mais gostosa do trem é ficar na janelinha. Com certeza. Um beijo, Ana. Fica com Deus. Amém. Vocês também. Obrigada. Tchau, tchau.